Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aqui reunidos para mais um culto de adoração ao nosso Deus. E nada melhor do que começar um culto de adoração falando da grandeza do nosso Deus. Na Bíblia, ela nos mostra vários versículos que falam dessa grandeza. Eu vou ler alguns para vocês aqui. E o hino que a gente vai louvar fala justamente de quão grande é o nosso Deus. Em Jeremias 10:6 diz: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Em Jeremias 32:17 diz: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Neemias 1:5 diz: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Salmos 136:4. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o último, Isaías 12:6. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. E esse Deus grande, poderoso, dono de toda a terra, criador de toda a terra, está aqui conosco e é a Ele que nós vamos adorar. E é Ele que é o único digno de receber todo louvor, toda adoração. Então, vamos louvar ao nosso Deus. Oremos. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque nós estamos aqui mais uma vez, ó Pai, podendo render graças a Ti, ó Deus. Isso para nós é um privilégio muito grande, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia em nossas vidas, ó Pai, pois elas se renovam a cada manhã. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, ó Pai. Em nome do Seu Filho amado Jesus, amém. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande
Aleluia, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, ó Pai, por mostrar a nós todos os dias que o Senhor está ao nosso lado, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque mesmo diante, Senhor, dos problemas, ó Pai, mesmo diante de situações difíceis, ó Pai, que enfrentamos, o Senhor, ó Pai, adorado por nós, nos mostra, ó Pai, que está cuidando de nós, ó Pai. Que não há problema que o Senhor não resolva, ó Pai. Que não há doença que o Senhor não cure, que não há casamento que o Senhor não restaure, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado pelo seu cuidado para conosco, ó Pai. É isso que oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veio um louvor à minha mente agora, e não é o que nós vamos louvar agora, mas a letra dele diz que quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Quem já experimentou a glória e a graça de Deus não consegue, não se cansa de enaltecer, de exaltar o Senhor e de reconhecer quão grande é esse nosso Deus. Se pudesse, nós passaríamos aqui a noite toda declarando e amando quão grande é o nosso Deus. Gostaria de deixar uma passagem para os nossos amados irmãos aqui em Salmos 117, que convém muito com o que nós iremos louvar agora. O Salmo 117, eu vou ler ele inteiro, ele é muito grande. Diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Cante conosco esse louvor. Louvado seja Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as roupas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre
sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Declare mais uma vez teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Louvado seja Deus, Pai Santo, Pai querido, a tua igreja se prostra diante de ti e te adora essa noite. Senhor Santo, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Curve suas cabeças, feche seus olhos. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos mais uma vez, ó Pai, porque o Senhor habita no meio de nós, porque o Senhor fala conosco. Pai Santo, pedimos agora que o Senhor continue falando aos nossos corações através do preletor dessa noite. Pai, Senhor, que nós possamos ouvir e entender a Tua palavra e praticar o que aqui aprendemos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Convido o nosso amado pastor Amaral a palavra. Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós temos hoje mais uma rica oportunidade de celebrarmos a ceia do Senhor e assim vamos fazê-lo em obediência ao Senhor e àqueles que obedecem são aqueles que o amam. E o fazemos por amor a Deus. Então, amados, mas antes vamos meditar em alguns versículos do livro de Atos dos Apóstolos. Eu pediria aos amados que abrissem Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 8. E vamos ler do versículo 8 até o versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possesso de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários,
assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Oremos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós lhe damos graças pela tua presença em nossas vidas e pela tua palavra que é ministrada aos nossos corações. E a ti rogamos que o Senhor fale conosco e que eu tão somente seja instrumento do Senhor para ouvir aquilo que o Senhor tem que falar ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Então faça isso, Deus, nós te rogamos para a glória do teu santo nome. Assim te oramos e damos graças em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vemos o apóstolo Paulo na sua peregrinação, na evangelização, peregrinando nesse mundo, cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, pregando o evangelho de Cristo Jesus. Aqui nós vemos Paulo na sua terceira viagem missionária, e no texto em questão, diz que durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele dissertava e persuadia as pessoas no que diz respeito ao reino de Deus. E quando falamos de reino de Deus, o reino de Deus tem um rei, um soberano, que governa o seu reino. Tem as suas leis, os seus mandamentos, os seus estatutos. Tem os seus procedimentos a serem realizados nesse reino. A sua maneira de viver, a sua maneira de andar, a sua maneira de se proceder nesse reino. E era isso que Paulo ensinava. E Paulo ensinava que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, nesse reino, era o Senhor Jesus Cristo. E o Paulo, numa sinagoga, ele estava dissertando e persuadindo, mas, no entanto, visto que alguns deles se mostravam empedernidos, ou seja, endurecidos de corações e descrentes, não crendo naquilo que estava sendo pregado e exposto. E estavam falando ainda mal do caminho, ou seja, falando mal daquilo que Paulo ensinava, daquilo que Paulo pregava. E quando falamos daquilo que Paulo ensinava e pregava, não era Paulo ensinando e pregando, era o Espírito Santo de Deus ensinando por intermédio de Paulo. E eles começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então, Paulo se separa deles e pega os discípulos, ou seja, aqueles que criam, e agora vai para uma escola que era chamada de escola de Tirano. E é interessante, nós vemos o Paulo, na sua maneira de agir e de operar. Eu gosto muito de observar o apóstolo Paulo nas suas ações, porque o Paulo, ele tinha um foco, ele tinha uma determinação, ele sabia qual era o seu chamado, ele sabia qual era o propósito de Deus para a sua vida, e ele vivia intensamente isso. E nós vemos que o Paulo, ele pregava, o Paulo ensinava, o Paulo às vezes se calava, o Paulo fugia, o Paulo orava, o Paulo, ele tinha um leque de ações muito grande, mas ele não perdia o foco e o objetivo daquilo que ele tinha que fazer. Ele tinha muitos modos, métodos e maneiras de agir, mas nunca perdia o foco. E eu gosto dessa figura da peregrinação, quando nós estamos peregrinando e temos um destino. Nós sabemos, estamos convictos do lugar para onde nós estamos nos direcionando. E a esse caminho, ele tem diversas circunstâncias. Às vezes nós podemos estar andando num caminho de muitas árvores, um caminho onde a estrada é fácil de se caminhar, de repente podemos passar por um caminho que ele é pedregoso, um caminho onde nós temos que subir montanhas, e aí o procedimento para caminhar é diferente. Às vezes o caminho tem uma parte desértica no meio, então nós vamos andar em areia. O andar em areia é um modo diferente de andar, uma maneira diferente, mas nunca se desviando do propósito e do objetivo que temos. E às vezes no meio desse caminho tem águas. A gente vai ter que nadar, ou andar de navio, andar de barco e atravessar, mas nunca perdendo o foco. Então, esse peregrinar, nós vamos ter diversas maneiras, diversos métodos, diversas formas de fazê-lo, mas nunca perdendo o objetivo e o foco. E nós vemos que o Paulo era assim. O Paulo recebia ajuda de igreja, aí ele tinha recursos que eram enviados de igreja, de outros irmãos, para ele desenvolver o seu ministério. Se ele não recebesse, ele ia lá fazer tendas para ele mesmo custear
os seus gastos. Então, Paulo, ele tinha diversas maneiras, diversas formas de agir e métodos de pregar, ensinar, de reunir corpo a corpo. Paulo, ele tinha diversas maneiras de agir, de operar, mas nunca perdia o foco, nunca perdia o objetivo. E isso é uma grande lição para todos nós. Nós precisamos também ter essa compreensão na nossa vida de qual o propósito de Deus para a nossa vida. Nós precisamos estar definidos naquilo que somos e no propósito de Deus para as nossas vidas ou para aquilo que somos. O que temos que fazer, o que temos que realizar. E aí as circunstâncias serão diversas, mas que nós possamos, ou caminhando, ou navegando, ou nadando, ou indo no deserto, ou trabalhando, ou em momentos de silêncio, mas que nós possamos estar sempre focados e buscando o objetivo que Deus estabeleceu para nossas vidas. Então, o Paulo, ele já, no seu trabalho na sinagoga, passou ali por 3 meses. Quando ele começou a receber oposições, o Paulo não desiste. O Paulo vai para uma escola de um homem chamado Tirano, diz, o texto é escola de Tirano, aí muitos aventuram, né, a dizer que quem era esse Tirano? Diziam que esse Tirano era um filósofo que tinha uma escola e que ensinava pessoas, e por ele ser um camarada muito rígido, os seus alunos chamavam ele de tirano, né? Mas o fato é que ele foi para essa escola. E por que o Paulo vai para essa escola? Porque ele tinha-se que nessa escola existiam as aulas, os estudos à parte da manhã, e que se findava ali 11 horas da manhã. E aí tem estudos que diz que o Paulo passava ali de 11 até as 4 da tarde ensinando, porque era um horário em que as pessoas pós-almoço estavam descansando, era um horário muito quente, então era o único horário vago que tinha nessa escola. E o Paulo pegou esse horário vago para ocupar essa escola e ali ensinar os seus discípulos. E durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então imagina, Paulo com seus discípulos, durante 2 anos, nesse horário em que todos tinham o seu momento de descanso, um horário de calor, um horário muito desgastante, e Paulo perseverando em ensinar os discípulos de Cristo Jesus. E nós vemos que o texto diz que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra, tanto judeus como gregos. E muitos aventuram dizer que esse foi o primeiro seminário, o primeiro seminário estabelecido, o seminário de Paulo, onde Paulo ensinou muitos discípulos. E nós vamos ver, quando estudamos as cartas de Paulo, muitos foram os auxiliares, os ajudantes de Paulo, homens que, com conhecimento recebido dos ensinos de Paulo, saíram para implantar algumas igrejas, igreja de Colossos, igreja de Herápolis. E nós vemos que quando diz que toda a Ásia, os habitantes da Ásia ouviram a palavra, quando nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, onde o Senhor Jesus fala com o apóstolo João acerca das igrejas da Ásia. Então, nós vemos lá a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vemos que o trabalho, a evangelização naquela área da Ásia foi feita, foi realizada. E o trabalho de Paulo colaborou muito para isso. E nós vemos que o trabalho de Paulo não foi vão. E por isso que ele escreve que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E nós vemos que essa palavra que Paulo proclama, que o trabalho, nosso trabalho não é vão no Senhor, nós vemos pelo testemunho daquilo que foi realizado, daquilo que foi concretizado pelos discípulos de Cristo Jesus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E é interessante nós não perdermos isso. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aprove a Deus fazer milagres extraordinários pela mão de Paulo. E aí nós vamos ler alguns meios e maneiras com que esses milagres se realizaram. E é importante, quando nós estudamos as Escrituras, nós vemos momentos em que Deus agiu realizando grandes milagres sobre a face da terra. Nós vemos Deus, no momento com Moisés, fazendo aqueles sinais no Egito. Deus realizando por intermédio de Moisés grandes milagres. Nós, quando vemos nas Escrituras Elias, Eliseu, outro momento em que Deus realizou grandes milagres. E aí vemos Jesus, o Senhor Jesus,
no seu ministério, realizando grandes milagres e, consequentemente, no momento de Atos dos Apóstolos, em que nós vemos o Espírito Santo agindo por intermédio da vida dos apóstolos. E aí, muitos nos seus estudos, na sua compreensão, diz que houve uma cessação desses milagres. Eu não concordo com essa abordagem. Não concordo por quê? Essa é a minha maneira de vê-lo. Porque Deus, pelas mãos de Paulo, é Deus quem realiza. E eu creio que Deus realiza milagres quando assim aprouver a Ele. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E em lugar nenhum nas Escrituras, nós vemos Deus falando que eu não farei mais milagres, eu não realizarei mais aquilo que realizei no passado. Não vemos isso. Deus continua sendo o mesmo. O Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Então, se aprouver a Deus, Deus fará aquilo que aprouver a Ele fazer. E nós cremos nisso. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjulgando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Amados, nós vemos aqui um fato. Primeira coisa que eu queria falar acerca desse fato é que esse fato revela o mundo espiritual. Revela que nesse mundo onde nós vivemos não existem tão somente seres humanos, mas existem seres espirituais. Existem anjos, quando estudamos as Escrituras, que são seres espirituais, fiéis a Deus, que são espíritos ministradores, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação, que fazem parte do reino de Deus. Isso são coisas que Paulo ensinava quando diz o texto que ele persuadia as pessoas com respeito ao reino de Deus. Ele falava da existência de anjos, mas ele também deveria ensinar acerca de espíritos malignos que se opunham ao reino de Deus, que era gerenciado por Satanás e suas hostes espirituais malignas, ou seja, eram anjos caídos. E é importante sabermos que na nossa peregrinação não somente existem seres humanos, mas existem espíritos malignos que se opõem ao reino de Deus, que se opõem à igreja de Cristo Jesus. E a nossa luta não é contra sangue e contra carne, mas sim contra principados e potestades, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. O Paulo escreve isso. Então nós vemos aqui nesse texto a existência desses espíritos malignos. E esses espíritos se manifestando em pessoas. Mas vemos que o reino de Deus, a ação do Espírito de Deus, a ação do Senhor Jesus Cristo é para libertar as pessoas do mal, dessas hostes espirituais malignas, trazer libertação. Mas nós vemos algo interessante nesse texto, é que eram homens que não tinham comunhão com Cristo Jesus, tentando usar o nome de Jesus. E aqui nós nos reportamos ao mandamento da lei, que é não usar o nome de Deus em vão. Uma pessoa que não tem comunhão com Deus, que não está habilitada por Deus a usar, a proclamar o nome do Senhor Jesus, o faz em vão. E nós vemos que o espírito maligno, ele diz aqui, que ele conhecia a quem era Jesus. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E aí subjugou-os. E agora, para nós, que somos cristãos, fica um ensinamento, esse texto. Será que o espírito maligno, ao tentar nos afrontar, será que ele saberia quem somos nós em Cristo Jesus? Será que nós teríamos essa autoridade
para invocarmos o nome de Jesus, para libertarmos pessoas das suas mazelas, das suas possessões. E nós sabemos e vemos aqui que esse espírito maligno conhecia, sei quem é Paulo, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Será que um espírito maligno poderia dizer, conheço a Jesus e sei quem é Amaral? Sabe quem somos nós? Será que vamos usar essa concepção do inferno? Será que o nosso nome é conhecido no inferno? Será que os espíritos malignos sabem que nós somos aqueles que tememos a Deus, que nos humilhamos na presença de Deus, que amamos a Deus, que o adoramos e que somos instrumentos e servos de Deus e Deus nos usa onde colocarmos a planta dos nossos pés? Então nós precisamos compreender essa verdade. Por quê? Porque isso faz parte da nossa peregrinação. E nós estamos nos destinando a Jerusalém celestial, estamos nos destinando ao reino eterno do nosso Deus, estamos nos destinando à morada celestial que o Senhor Jesus disse que ia preparar lugar para nós. E agora, esse nosso peregrinar, como nós começamos a falar acerca da pessoa do apóstolo Paulo, nós vamos nos deparar com diversas circunstâncias. E vamos ter que agir de acordo com métodos que as circunstâncias nos requisitarem, mas nunca fugindo do alvo, do objetivo e do propósito estabelecido por Deus. E aí é essa pergunta, nós estamos vivendo essa comunhão com Deus? Nós estamos vivendo esse propósito eterno de Deus? Eu posso dizer, que eu estou com a minha vida voltada e focada e objetivada a fazer a vontade de Deus? E é bastante oportuno nós pensarmos isso nos dias que estamos vivendo. Eu sempre compartilho isso com os irmãos, temos visto amigos, familiares, pessoas que nos são queridas partindo para a eternidade. E isso acontecendo numa velocidade muito grande. Pessoas gozando de uma plena saúde, aí é contaminado com o vírus, 5 dias depois partem para a eternidade. Isso tem acontecido com irmãos em Cristo Jesus? Tem. Eu conversando com um pastor, um amigo pastor, e ele falou, pastor Amaral, já 16 pastores amigos aqui de Manaus já partiram para a eternidade esse ano. E aí eu pergunto, com essa possibilidade de partirmos para a eternidade, coisa que nós temos visto, nós partiríamos em paz com a nossa consciência de que cumprimos o propósito de Deus, nós estávamos focados em fazermos a vontade de Deus, e é um momento de reflexão. Quais são os planos que estão nas nossas mentes? Quais são os pensamentos das nossas mentes? O que temos pensado, o que temos planejado? Temos pensado na vontade de Deus, no querer de Deus, ou temos pensado na nossa vontade, no nosso querer? Eu estou fazendo projetos para o ano que vem, projetos humanos, projetos pessoais. Mas e qual o projeto de Deus para a minha vida? Será que eu vou estar vivo, ou estarei vivo, ou peregrinando aqui neste mundo, no ano que vem? Isso é um momento de reflexão. Nós precisamos refletir, e essa palavra nos chama a essa reflexão. Por quê? Porque as trevas conhecem a Jesus. E as trevas sabem, os espíritos trevosos, eles sabem quem são aqueles que têm plena comunhão com Deus, aqueles que pertencem a Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram selados com o Espírito Santo de Deus, aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus nesse mundo como luz, para fazerem o querer e a vontade de Deus. E aí esse fato acontecido aqui foi um fato permitido por Deus, e Deus inspirou Lucas para que escrevesse esse fato, para que nós víssemos o que este fato trouxe glória para Deus, porque diz no verso 17, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Nós vemos que diante desse fato, onde esses homens que tentaram expulsar um demônio, um espírito maligno,
usando o nome de Jesus a quem Paulo pregava. E esses homens não se renderam à pregação de Paulo, não se renderam a ser discípulo de Jesus, não tinham comunhão com Jesus. Foram subjugados por esse espírito maligno. E esse fato chegou ao conhecimento de judeus e gregos, os habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E é interessante, quando nós vemos esse texto falando que Paulo, ele persuadia as pessoas a respeito do reino de Deus, para que as pessoas ouvissem a palavra do Senhor. E Deus, pelas suas mãos, fazia milagres extraordinários. E nós vemos que é Deus agindo, Deus operando. E todas essas coisas glorificavam a quem? A Deus. Nós vemos esse momento em que homens são subjugados por tentarem usar o nome de Jesus a quem Paulo pregava, são subjugados pelo espírito maligno. Esse testemunho trouxe temor sobre os habitantes de Éfeso, tanto judeus como gregos, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, tudo aquilo que é realizado pelos discípulos de Cristo Jesus tem que glorificar a Cristo Jesus, tem que exaltar o nome de Jesus. E aí a pergunta também que nós devemos nos fazer, na nossa caminhada em Cristo Jesus, nos feitos que realizamos, isso tem glorificado o nome de Jesus? Isso tem exaltado o nome santo de Jesus? Isso tem sido usado para a glória de Deus? Não para o meu nome, não para o nosso nome, mas para o nome de Jesus. Nós vemos aqui que é citado pelo espírito maligno, eu conheço a Jesus. E também sei quem é Paulo. Mas o que é exaltado aqui é o nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Paulo não pregava o seu nome. Paulo pregava o nome de Jesus. Paulo pregava a palavra do Senhor. Paulo pregava o reino de Deus. E quando se prega o reino de Deus, quando se prega a palavra de Deus, nós falamos da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, muitos dos que creram, aí é interessante, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam 50 mil denários. Interessante ele falar esse testemunho, que também serve para as nossas vidas. Pessoas, discípulos, que creram. Eles creram e verdadeiramente se arrependeram daquelas obras que praticavam. E aí tinham livros, tinham práticas erradas que não eram em conformidade com a vontade de Deus. E eles confessaram os seus erros, os seus pecados, confessaram as suas transgressões e denunciaram publicamente as suas obras malignas. E muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, pegaram aquilo que eles tinham e que entendiam que não estavam em conformidade com a vontade de Deus e queimaram diante de todos. E isso trouxe perda financeira. Eles perderam, abriram mão dos valores que aquelas coisas tinham. E diz aqui o texto que, calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Ou seja, era o salário em torno de salário de 150 homens durante um ano. Imagina 150 homens recebendo o seu salário durante um ano. Era esse valor. Eles abriram mão daquilo que tinha um valor material, tinha um valor financeiro. Isso tudo por quê? Por amor a Cristo, por se entregar a Cristo, por temor a Deus, por temor a Cristo Jesus. E aí nós abrimos mão daquilo que nos custa
para caminhar com Cristo Jesus. Aquelas coisas que tínhamos no passado, que não glorificam a Deus, que não exaltam a Deus, nós abrimos mão dessas coisas. Eu tenho uns negócios lá em casa guardados. Eu tenho um testemunho da minha vida. Eu tinha um monte de coisas que o meu pai deixou para mim, porque ele professava uma outra religião. E meu pai faleceu, e aquilo tinha um valor de estimação, porque pertenceu ao meu pai. Mas aquilo não glorificava a Deus, aquilo não estava em conformidade com a vontade de Deus. E eu peguei tudo aquilo, eu sozinho na minha casa, peguei todas aquelas coisas que tinha. E eram coisas pessoais, que muitas das vezes eu estava em situação de perigo, e eu pegava aquelas coisas que eram do meu pai, e pedia, e fazia pedido, e recebia livramento. E aquelas coisas tinham uma estima para mim. E eu entendia que eram aquelas imagens que me davam o livramento. Mas quando eu conheci a verdade que é em Cristo Jesus, eu entendi que não eram aquelas imagens. Eu entendia que todo o livramento vinha da parte de Deus, vinha da parte do Senhor. E que mesmo diante da minha ignorância, o Senhor era grandioso e misericordioso. E eu peguei todas aquelas coisas que eram estimadas para mim e joguei fora. Eu lembro um dia eu sozinho, eu botei todas aquelas coisas e falo, Senhor, aqui estão essas coisas que o Senhor sabe que eu andei com elas esse tempo todo. Mas eu creio que o Senhor é o Deus vivo, que o Senhor existe, que o Senhor está me olhando, está me contemplando. E eu pego todas essas coisas e jogo elas na lata de lixo, porque eu creio e confio no Senhor. Eu não preciso de mais nada andando comigo, porque eu sei que o Senhor é comigo. O Senhor conduz a minha vida. E eu abri mão, e quando eu vejo esse texto, eu vi que esses irmãos aqui fizeram isso. E aí a pergunta, nós temos abrido mão dessas circunstâncias que nós nos apegamos e que nós sabemos que não está em conformidade com a vontade de Deus, que não agrada a Deus. Nós abrimos mão disso e jogamos fora. Amados irmãos, que possamos meditar e entender que isso é muito sério. É muito sério por quê? Porque a eternidade, ela existe, nós somos seres eternos. Porque a Bíblia não fala que nós vamos deixar de existir. A Bíblia fala que nós começamos a existir quando nascemos. Mas depois viveremos nesse mundo e um dia morreremos. E ao morrermos, ou nos destinaremos para a glória de Deus, ou iremos para o inferno, para o castigo eterno. Então, não vamos deixar de existir. Começamos, mas existiremos eternamente, ou nos céus ou no inferno. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, que nós possamos compreender essa realidade. E se tivermos alguma coisa que nos prende àquele passado pecaminoso, que venhamos a abrir mão dessas coisas. E ainda que isso nos custe, ou que tenha algum valor financeiro, nós deveremos abrir mão. E domingo que vem, nós veremos as consequências desses fatos da pregação do Evangelho e que toca, chamando as pessoas à mudança, à transformação das suas vidas. Mas finalizando esse momento, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O que é isso? A palavra do Senhor crescia e prevalecia. Esse é o dever de todo cristão. Fazer com que a palavra de Deus cresça, com que a palavra de Deus prevaleça. Nós temos o dever de pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele persuadia com respeito ao reino de Deus. A ponto de que ele ensinando na escola de Tirano, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E aqui nós vemos que a continuidade do trabalho da evangelização de Paulo, do trabalho dos discípulos de Cristo Jesus, fizeram com que a palavra do Senhor crescesse e prevalecesse poderosamente. Então esse é o nosso dever como cristão. E aí aquela pergunta, nós temos feito com que a palavra de Deus cresça e prevaleça? E por que esses aqui o faziam? Porque eles estudavam a palavra de Deus. Eles não somente estudavam, como eles também viviam, se arrependeram, mudaram, abriram mão de caminhos errados e começaram a seguir o caminho do Senhor. E, consequentemente, o Senhor, operando por intermédio deles, manifestou a sua glória
levando pessoas ao conhecimento de Deus, pessoas à compreensão de que o nosso Deus é o Deus vivo, de que Jesus é Rei dos Reis, de que Jesus é o Senhor dos Senhores. E, consequentemente, isso fazia com que a palavra de Deus crescesse poderosamente. E nós temos feito isso, estudado, vivido, testemunhado e pregado a palavra de Deus. E uma pergunta que nós temos que nos fazer: se a minha caminhada cessasse hoje, se Deus hoje me chamasse para a sua glória, eu teria esse testemunho? Deus poderia falar para mim: meu filho, a minha palavra cresceu e prevaleceu poderosamente, porque você se entregou a mim e você me buscou e permitiu que eu agisse por intermédio da sua vida. Nós poderíamos escutar isso do Senhor? Então, se não, que seja um dia de arrependimento, que seja um dia de reflexão, que nós venhamos nos arrepender e tomar o curso que nós não deveríamos ter nos desviado dele. Se sim, que possamos nos aperfeiçoar e crescer na prática, no estudo, na compreensão, no testemunho e na pregação da palavra de Deus, para que Deus seja sempre bendito, exaltado e glorificado, para que a sua palavra sempre cresça e prevaleça poderosamente por intermédio do testemunho e da instrumentalidade de nossas vidas. Então, irmãos, que nós possamos, em nome de Jesus, estarmos focados na palavra de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus. Estarmos focados no propósito e no querer que Deus tem para as nossas vidas. Nos colocarmos em santidade na presença de Deus e permitirmos que Ele nos use para a glória do seu santo nome. E que, por intermédio das nossas vidas, o nome do Senhor Jesus Cristo será conhecido. E espíritos das trevas saberão quem nós somos, porque vivemos em plena comunhão com o Senhor. E por intermédio do nosso testemunho, a palavra do Senhor crescerá. E a palavra do Senhor prevalecerá poderosamente para a honra, glória e graça do nome santo do Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós lhe damos graças, Deus, por podermos estar vivendo essa verdade em comunhão com o Senhor, na presença do Senhor, para o testemunho do Senhor para este mundo que jaz nas trevas, que jaz no maligno e que tanto precisa de luz. Deus, a ti rogamos, capacita-nos e usa-nos para que o teu nome seja sempre exaltado, para que o teu nome seja glorificado, para que o nome de Jesus seja conhecido e para que a sua palavra cresça e prevaleça poderosamente. Assim nós oramos e damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E em teu nome, Senhor, nós vamos celebrar a ordenança que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, que é a Santa Ceia do Senhor. Eu chamaria aqui na frente os irmãos que vão louvar e os irmãos para consagrarmos o pão e o vinho, e pediria aos demais que se colocassem de pé. Amados irmãos, temos aqui o pão e o vinho, que são símbolos. O pão simboliza o corpo de Cristo, o vinho simboliza o sangue de Cristo. E nós usamos esses elementos como símbolos em obediência ao Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja, e nos deixou essa ordenança para que celebrássemos a ceia do Senhor, celebrássemos a obra que Ele realizou na cruz do Calvário, a obra que nos dá a libertação, que nos dá vida, vida eterna e vida abundante. Vamos consagrar esses elementos? Impõe as mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, em obediência ao Senhor, nós apresentamos a Ti este pão e este vinho como símbolos. O pão simbolizando o corpo e o vinho, o sangue
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E consagramos esses elementos ao serviço da casa do Senhor, para que possamos cumprir com a ordenança que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Assim nós oramos e damos graças a Ti em nome de Jesus. Amém. Vamos distribuir os elementos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele relata assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tome o seu pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Esse pão simboliza o corpo de Cristo, que foi entregue, que foi morto na cruz do Calvário, para que por aquela morte ele substituísse a morte de todo aquele que nele cresce. E ele substituiu a minha e a sua morte. Mediante essa substituição, ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o nosso descumprimento da lei de Deus. Ele se fez maldito por nós. Os nossos pecados foram imputados a ele. E a justiça dele foi imputada a nós. Coma deste pão em memória de Cristo.
lembre-se sempre que Jesus morreu na cruz para que, mediante a sua morte, nós fôssemos perdoados e recebêssemos dele vida eterna e vida abundante. Glorifique sempre ao Senhor. Agradeça sempre ao Senhor por tão grandiosa salvação. Mas, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: tome seu cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Esse vinho simboliza o sangue de Cristo. Sangue cujas Escrituras nos revela que nos purifica de todo o pecado. Sangue que o texto que lemos diz que selou uma nova aliança. Nós somos aliançados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por intermédio do sangue precioso de Jesus. E aliança essa que ninguém pode quebrar e pode romper. E é por isso que Ele nos ordena que venhamos a celebrar, a nos alegrar, a nos firmar nesta aliança, esta nova aliança, esta aliança de melhores, maiores e superiores promessas, que é de vivermos a plena comunhão com Deus e de habitarmos com Ele, não somente hoje, mas para todos sempre na sua glória. Então tome do cálice. E lembre-se sempre do Senhor. Faça sempre isso em memória do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anuncie tão grandiosa salvação. Pregue o Evangelho. Ensine o Evangelho para que outros possam viver. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem, Senhor Jesus, a sua igreja te espera, ó Pai. Ansiamos, ó Deus, o dia que estaremos contigo na glória, Senhor. Aleluia, Jesus, glórias ao teu santo nome, ó Deus. Nós te amamos, ó Deus, nós exaltamos a ti, por só tu és digno de ser exaltado, ó Pai. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente
Louvado seja teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Pai, nós damos graças ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem realizado a favor de nossas vidas. E a ti rogamos que capacita-nos e usa-nos, Deus, para a glória e a exaltação do teu nome. Porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Assim nós te oramos e rogamos, em nome de Jesus. Amém. E em teu nome, Senhor, eu abençoo a tua igreja. Igreja de Cristo Jesus, receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida, sua casa, sua família, sobre o lugar onde você colocar a planta dos seus pés. Porque é assim com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é espalhada por toda a face da terra. Os eleitos do Senhor serão com amém, amém e amém.